Jesus nasceu. Marcos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes. Nesse tempo, alguns dos sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde estás, o recém-nascido rei dos judeus? Pois nós vimos a sua estrela nas distantes terras do Oriente e viemos adorar o menino. Mateus, capítulo 2, verso 9 e 11. Então, a estrela que tinham visto no Oriente apareceu-lhes novamente. Foi adiante deles e parou acima do lugar onde estava o menino. Vendo a estrela deles, a alegria deles foi imensa. Ao entrarem na casa onde estava o menino, Maria e José, eles se ajoelharam diante dele para o adorar. Abriram seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. Lucas, capítulo 2, versos 41 ao 47. Todos os anos, os pais de Jesus iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos de idade, acompanhou seus pais para a festa conforme o costume. Depois que terminou a comemoração, eles tomaram o caminho de volta para casa. Mas o menino Jesus ficou para trás, em Jerusalém. Seus pais não notaram a falta dele. Eles pensavam: talvez esteja na casa de amigos, talvez esteja entre os viajantes. Mas quando notaram a sua falta, começaram a procurá-lo entre todos os seus parentes e amigos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo ali. 3 dias depois, eles finalmente o acharam. Ele estava no templo, sentado entre os mestres da lei, discutindo com eles questões profundas e deixando todo mundo admirado com o seu entendimento e com as suas respostas. Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 16. Jesus foi na sua casa na Galileia, ao Rio Jordão, para ser batizado por João. João Batista não queria fazer isso. Isso não está certo, dizia ele. É eu que preciso ser batizado por ti, pelo Senhor. Mas Jesus disse: deixe que seja assim por agora, porque eu devo fazer tudo o que o Pai quer. Então, Jesus o batizou. João Batista batizou a Jesus. Depois do seu batismo, logo que saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo na forma corpórea de uma pomba e pousando sobre ele. Mateus, capítulo 8, versos 23 ao 26. Jesus entrou num barco e começou a atravessar o mar com seus discípulos. De repente levantou-se uma terrível tempestade, de maneira que as ondas começaram a inundar o barco. Mas Jesus estava dormindo. E os discípulos foram acordá-lo gritando: Senhor, salva-nos, estamos afundando. Mas Jesus respondeu: ó homens de pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade passou, e tudo ficou calmo.
Marcos capítulo 5, versos 22 ao 29. O líder da sinagoga do lugar, chamado Jairo, veio e prostrou-se diante dele, suplicando-lhe que curasse a sua filhinha. Ela está a ponto de morrer, dizia ele em desespero. Por favor, venha pôr as mãos sobre ela para que ela viva. Jesus então foi com ele. Uma multidão o comprimia. Entre a multidão estava uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi por isso que veio por detrás dele e no meio da multidão tocou em seu manto, porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Marcos 5, 33 ao 34. Então a mulher, amedrontada e tremendo por compreender o que havia acontecido a ela, caiu aos seus pés, aos pés de Jesus, e contou-lhe o que ela havia feito. Então ele disse: filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 35. Enquanto Jesus ainda falava com ela, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram a ele: sua filha morreu. Ao escutar isso, disse Jesus a Jairo: não tenha medo, crer somente, pois se tu creres, verás a glória de Deus. Evangelho de Marcos 5, 38 a 42. Quando chegaram, Jesus viu que tudo estava numa grande confusão, com choro e lamentação em alta voz. E ele entrou e disse: por que todo este choro e alvoroço? A criança não morreu, está apenas dormindo. Então todos começaram a rir dele. Ele, porém, mandou todos saírem. E tomando o pai da criança e seus 3 discípulos, entrou no quarto onde estava deitada a menina no colo de sua mãe. Segurando a menina pela mão, ele disse: menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Todos ficaram maravilhados e admirados com aquilo que aconteceu. Evangelho de Mateus 26, 19 ao 28. Então, os discípulos fizeram como ele havia instruído e prepararam a ceia. Quando eles estavam comendo, Jesus tomou um pão e o abençoou, o partiu em pedaços, deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque isto é o meu corpo, que entregue a favor de vós. Tomou também o cálice de vinho, deu graças e o entregou aos seus discípulos, dizendo: cada um beba dele, porque isto é o sangue da nova aliança, que é derramado para perdoar os pecados de muitos. Então, no Evangelho de Marcos 15 ao 20,
O governador romano da Judéia, Pilatos, ansioso por agradar ao povo, ordenou que açoitassem a Jesus e o entregassem para ser crucificado. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Eles riram do Salvador, chamando-o de Rei dos Judeus. Quando finalmente se cansaram da sua zombaria, conduziram Jesus a fim de ser crucificado. Muitas pessoas seguiam os soldados. João 19, 17 ao 18. Levaram Jesus a um lugar conhecido como a Caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota. Ali eles crucificaram Jesus e outros dois com ele, um de cada lado, e Jesus no meio. Jesus orou ao Pai Celestial, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. João 19, 28 ao 30. Jesus sabia que tudo estava terminado, e para cumprir as Escrituras disse: Eu estou com sede. Havia ali uma jarra de vinagre, de modo que ensoparam uma esponja nele, puseram num caniço e suspenderam até os lábios de Jesus. Tendo ele provado, disse: Está consumado. Aí inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Mateus 28, 1 ao 8. Domingo de manhã, bem cedo, quando um novo dia estava nascendo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. Então o anjo falou às mulheres: Não tenham medo, disse ele. Eu sei que vocês procuram a Jesus que foi crucificado. Agora, vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou. As mulheres correram do túmulo muito assustadas e cheias de pavor e alegria ao mesmo tempo. E foram depressa procurar os discípulos para dar o recado do anjo. 1 Pedro 3, 22. E Cristo foi para o céu, sentado à direita de Deus Pai, com todos os anjos e poderes do céu, curvando-se diante dele e obedecendo-lhe, servindo-o, adorando-o pelos séculos dos séculos.